Olá, o Opinião Pernambuco especial São João abre espaço para contar uma história de amor pela sanfona. Vamos relembrar a vida de um dos maiores sanfoneiros de todos os tempos, o pernambucano da cidade de Garanhuns, José Domingos de Moraes. Para quem não sabe, ele foi carinhosamente apelidado por Luiz Gonzaga de Dominguinhos. Quem vai ajudar a gente para contar essa história, a história do herdeiro artístico do Rei do Baião, é Paulo Vanderlei, pesquisador da obra do mestre Dominguinhos. Seja muito bem-vindo ao Opinião Pernambuco, Paulo. Olá, muito obrigado, Josimar. Prazer estar participando aqui com vocês nessa semana de São João. Vamos lá do começo dessa história, como é que esse menino, nascido de uma família de 16 filhos, no Agreste Pernambucano, em Garanhuns, consegue ter contato com instrumentos musicais, se aos 11 anos já toca acordeon. Vamos começar a entender como foi o início da carreira desse menino José Domingos de Moraes. É com você. Seu Domingos, né, tem um carinho muito grande, né, pela história. Eu considero um dos maiores músicos do mundo de qualquer instrumento, né? Eu tive o privilégio de conhecê-lo de perto, né? Digamos, eu brinco com ele de dentro, praticamente. E é uma história muito linda, né? Um camarada que nasce ali no Agreste Pernambucano, com muita dificuldade, né? De todas as dificuldades do interior do Nordeste. Imagina isso ali nos anos 40, né? E cresce essa família com a ruma de meninos. O pai toca sanfona, a mãe cuidava das coisas da tarefa de casa e ele, assim, desde menino mesmo, né? Ele foi apresentado, por exemplo, para o senhor Luiz Gonzaga com 8 anos de idade. Geralmente ele conta que nem não sabia quem era aquele homem, sabe que tocou para aquele homem, né? E que seu Luiz Gonzaga deixou com aquela generosidade imensa. Olha, esse trio aqui leva muito jeito, né? Seu Domingos, na época, tocava no pandeirinho, né? O outro irmão dele, o Moraes, tocava a sanfoninha. Aí o seu Domingos geralmente dizia que Gonzaga deixou o endereço dele, né? Que anos depois ele iria desembarcar no Rio de Janeiro procurando Gonzaga com aquele endereço que ele tinha dado. E olha que coisa inusitada. Ele chega no Rio de Janeiro, né, já adolescente. Se eu estiver pulando alguma coisa, você me avisa, tá? Só falando. Deixa eu pontuar ainda. A gente está nessa primeira estrutura, né? A música chega nele, digamos, nessa primeira condição aí, vamos colocar assim. Ele, junto com 2 irmãos, Moraes e Valdomiro, formavam o trio Os Três Pinguins, que tocava na porta de hotéis para conseguir uns trocados, não é isso? De hotel, nas feiras. E uma vez uma pessoa perguntou para o seu Domingos, falou: seu Domingos, mas esses 3 pinguins não duraram muito não, né? Aí seu Domingos tinha aquelas sacadas, aquelas tiradas incríveis. Ele falou assim: é porque pinguim no sertão morre logo. Não, era isso, era relembrando essa fase. E aí, nessa fase você já citou, mas vamos deixar mais detalhado. Ele, nesse trio, Dominguinhos não tocava acordeon. O acordeon não chega nessa fase ainda, né? Ele tocava pandeiro, é isso? Tocava pandeiro. Tocava pandeiro no trio. Depois ele foi para Olinda, morar um período em Olinda, num colégio interno. Né? Aí ali, porque assim, o pai tocava sanfona, o irmão também, e ele começou a ter as primeiras referências com a sanfona também. Aí passou a pegar no instrumento, passou a aprender um pouco mais, né? Mas lá atrás, quando ele tocou para ser o Luiz Gonzaga, ele não era o sanfoneiro na época, era o irmão dele. E aí ele pegou o telefone, pegou as referências e foi-se embora passou um período em Olinda, né? Que é uma parte da vida dele que não é tão contada assim, né? Ali em Olinda ele já estava começando a tocar sanfona, e tinha uma senhora, ele disse que era a diretora do colégio, acho que é Almirinda, o nome dessa pessoa, e ele ficou meio traumatizado, porque tinha uma palmatória, de vez em quando eles levavam umas palmadas, que eram uns meninos danados, e acabaram voltando para Garanhuns. E anos depois, né, que eu estava começando a falar, já adolescente, foi bater na porta do Luiz Gonzaga com o endereço na mão, no Rio de Janeiro. Garanhuns até hoje. E nessa fase, nesse momento que ele conhece o Luiz Gonzaga, tem a história de um dinheiro também que o Luiz Gonzaga deu e o endereço? Porque assim, o Gonzaga tem uma característica muito interessante, né? Que carregou o Gonzaga a vida inteira, a generosidade. Gonzaga era de uma generosidade incrível e de uma visão maravilhosa.
E naquele momento ele já pega a mão no bolso, né, dá um dinheiro para os meninos, e o mais importante que o seu Domingos dizia, dava o endereço. Olha só, você tem um artista já de renome nacional, enquanto os moleques, os meninos tocando na porta de um hotel, se encanta com aquilo, dá dinheiro e o endereço da sua casa. E anos depois, já chegando no Rio de Janeiro, em 54, né, uma data que o seu Domingos sempre falava sobre isso, ele bate na porta do seu Luiz Gonzaga com aquele endereço, né, com a letrinha dele lá, que ele tinha recebido alguns anos antes, e Gonzaga presenteia aquele menino com uma coisa que ele fez a vida inteira, seu Luiz, presentear pessoas que ele enxergava o talento. E o que é que ele presenteia seu Domingos? O então menino Neném, né? Neném, que era o apelido do seu Domingos na época, com uma sanfona. Uma sanfona de 80 baixo, um pouco mais modesta, mas de cara ele já dá de presente para seu Domingos, para o Neném, essa sanfona. Então, Neném do acordeon se muda para o Rio, passa a frequentar a casa de Luiz Gonzaga. A partir daí, uma parceria de muitas viagens, apresentações, né? Assim, conta para a gente como é que foi essa convivência com o Gonzagão. Que até mudou seu nome artístico, né? Eu acho que em algum momento do contato deles, ele deixou de ser o Neném do acordeon e virou Dominguinhos. Aí a gente está falando do Neném, né? Do Neném adolescente. Estou falando de 54, 55, ele começa a tocar e vai morar em Nilópolis, né? na grande, um reduto de nordestino. Ele começou a namorar com a Janete, e a mãe de a Janete tinha uma lavanderia. Ele passa a trabalhar como entrega de roupa da lavanderia, passa a trabalhar como servente pedreiro e também tocando sanfona. Eu tive a oportunidade de conhecer a Janete, tive a oportunidade de conhecer a mãe da Janete lá no Rio de Janeiro, bem agora nos anos 2000, e comecei a ensaiar com Gonzaga. E Gonzaga, com aquele talento incrível de descobrir talentos, de identificar talentos. E quando foi ali no final de 56, teve uma matéria da revista Radiolândia, a matéria foi publicada em abril de 57, eu já mexi tanto nessa revista, e tenho aqui o exemplar, que é de 13 de abril de 57, a publicação da revista. Então, mas a matéria foi produzida em dezembro de 56, e que Gonzaga chama a revista, ele chega para Neném e fala, Neném é apelido que mais manda na gente, a partir de hoje você vai ser o Dominguinho. Que ele já fez também uma homenagem ao Luiz Gonzaga, um gancho a Domingos Ambrosio, que foi um camarada que ensinou a seu Luiz Gonzaga a tocar sanfona de 120 baixo, que era de Juiz de Fora. Mas aí já é outra história. E aí passa a chamar o Neném de Dominguinhos. E chamou a imprensa, né, a Rádio Holândia, e a manchete da matéria, enorme, uma matéria bem grande. Gonzaga falando, este caba da peste é meu herdeiro artístico. Olha só. Este caba da peste é meu herdeiro artístico. E aponta para uma foto belíssima dele apontando Dominguinhos, menino Dominguinhos. E nesse momento, o Dominguinhos já estava participando, começou a ter as primeiras participações, tocando, fazendo a segunda sanfona, nos discos de Luiz Gonzaga. Isso ele com 17 anos de idade, né? 16 para 17 anos. E seu Domingos também conta isso, né? Várias vezes que estava no estúdio, acompanhando a gravação, e o Gonzaga, tá com a sua sanfona aí? Tô. Pois pega a sanfona que você vai me acompanhar na gravação. Olha a responsabilidade e a sensibilidade do Rei do Baião. E dali para frente, Josimar, foi uma parceria muito forte, muito presente, uma parceria praticamente de pai e de filho, né? Que Gonzaga adotou seu Domingos como herdeiro artístico, como nós falamos agora, como amigo, como confidente. E é interessante, Gismar, só para concluir aqui o raciocínio, o seu Domingos ele era muito acanhado, né? Ele era muito quietinho, né? Ali naquela relação e de respeito que ele tinha por seu Luiz Gonzaga. Com o passar dos anos, essa relação foi se aprofundando. No final dos anos 50, com a ajuda de Gonzagão, ele monta o trio nordestino. Eu acho que é Mildinho e Zito Borborema, né? Ele forma o trio nordestino. Porque o que acontece ali, ele começou a tocar com Mildinho e com o Zito, que também acompanhava o seu Luiz Gonzaga. O Zito Borborema participa de discos de Gonzaga e ele fez um sucesso incrível, inclusive com a música Mata 7. Até seu Domingos comentava, vendia mais disco do que Maísa, né? Na época que vendia muito. Eles montaram esse trio
isso ali em 58, começo de 58. Fizeram turnês, tem matéria também na revista Radiolândia, eles em Campina Grande, eles em Natal, fazendo a turnê. Só que a turnê do Trio Nordestino foi interrompida porque o Seu Domingos ficou sabendo que ia ser pai, e aí foi contar para Gonzaga que ia ser pai, que ia casar. Seu Luiz Gonzaga ficou com uma raiva danada. Eu não quero mais saber de você. Aí Seu Domingos com aquela estirada. É mesmo, Seu Domingos? Seu Luiz Gonzaga não quis mais saber do senhor. É, mas algumas semanas depois foi padrinho do casamento. Com a Janete. Seguindo nessa cronologia, a gente já está perto de acabar o primeiro bloco, mas lá, em 64, gravou seu primeiro LP, Fim de Festa, não é isso? Depois gravou outros dois. Isso já foi uma fase dele só, depois do Trio Nordestino, e antes de colar de novo o Luiz Gonzaga, que já vem ali em 67, algumas viagens que ele faz com o Luiz Gonzaga e shows juntos, não é isso? Assim, entre o Trio Nordestino e a gravação do primeiro disco, o Seu Dominguinhos, ele transitou tocando em boate, tocando em bossa nova, tocando em regionais, tocou com o Lenin de Andrade na própria na bossa nova, então se apresentou bastante em clubes, né? E acompanhando naquela época um pouco da queda do Baião nos grandes centros, né? Porque o Baião cantou muito forte no interior, mas nos grandes centros e na grande mídia, e passou a tocar bossa nova, né? E aí a gente pode contar a história dessa chegada dele na Cantagalo já no próximo bloco, se você achar melhor. Vamos deixar para Cantagalo e vamos falar da importância da Anastácia, de tudo, todas as transições todas que ele tem na vida. Mas aí eu vou saltar para a gente amarrar esse final do primeiro bloco da seguinte maneira. Depois de 50 anos de carreira, Dominguinhos fez seu primeiro CD ao vivo. As gravações aconteceram em 2 dias no Sesc Pompeia, em São Paulo. Essa foi a primeira vez que gravou com acompanhamento de uma orquestra. Vamos curtir um pouquinho desse showzaço. A gente vai para o intervalo e na volta a gente segue falando de Dominguinhos aqui com Paulo Vanderlei. Que falta eu sinto de bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Estamos de volta com Opinião Pernambuco e hoje a gente está contando a história do Mestre Dominguinhos. Quem está aqui com a gente é Paulo Vanderlei, pesquisador da obra do Mestre Dominguinhos. E olha só o que a gente tem para esse segundo bloco. Em 67, ele voltou a fazer parte do grupo de músicos de Luiz Gonzaga. A gente já passou por aquela fase do Trio Nordestino, outra fase solo quando veio o primeiro LP. Depois ele já volta, a partir de 67, a seguir viagem com Luiz Gonzaga nos shows, né? Passou a viajar pelo Nordeste. Foi uma dessas viagens que ele conheceu a cantora também pernambucana Anastácia, a rainha do forró, como era conhecida naquela época, com quem compôs mais de 200 canções. Entre elas, Eu Só Quero um Xodó, só para lembrar de uma delas, né? Eu te pergunto, Paulo, qual foi o papel de Anastácia na carreira de Dominguinhos? Eu já lembrei alguns pontos, mas você segue aí. O papel assim, foi fundamental, né? Foi a Anastácia que descobriu o Dominguinhos compositor, né? Então eu sou apaixonado pela obra da Anastácia, acho ela uma das maiores compositoras brasileiras de todos os tempos, e esse encontro se deu no Todo Mundo Tocando Sanfona. Quando ele contava, estava num quarto e a Anastácia estava no outro, e começou a ouvir aquelas melodias e anotar e fazer a letra, né? Então foi Eu Só Quero Xodó, Tenho Sede, músicas gravadas aí, tudo mais de 200, como você já falou. Eles chegaram a ter um relacionamento, né, um relacionamento mais íntimo, né, ficaram um período longo de convivência. E a Anastácia tinha uma coisa interessante, e seu Domingos sempre evidenciava isso, a generosidade dela. Ela era artista, né, fazia shows aí pelo Brasil todo, e tinha seu Domingos como um sanfoneiro, depois como parceiro, fizeram essa turnê juntos com o seu Luiz Gonzaga,
E seu Domingos dizia que ela chegava a dividir o cachê com ele, na época que ele era o seu sanfoneiro, que não é comum entre os artistas. E essa turnê com o seu Luiz Gonzaga foi uma turnê de muita aproximação, né, dos dois, e daí saíram essas parcerias que hoje são eternas, né, são músicas incríveis. Mas, assim, o seu Domingos nunca, eu digo assim, ele fez turnê, mas ele sempre estava ali, como ele ficava dizendo, na cola do seu Luiz Gonzaga, né? Tem alguns momentos que viajavam mais, outros menos, gravavam nos discos, né? Mas ele sempre estava ali juntinho do Rei do Baião. E aí, Paulo, a gente chega mais ou menos ali na década de 70, música popular brasileira vivendo aquela fase, começando, acho que entrando naquela fase tropicália, transformação operada pelos baianos, né? Os baianos estavam tomando conta da música brasileira. Dominguinhos inicia uma parceria com Gal Costa, um LP Índia, de 1973. Vê só, uma mistura de sanfona, guitarra e bateria. E aí ele se vê no palco tocando com músicos como Toninho Horta, Roberto Menescal, Wagner Tiso. Esse contato com essa turma, com esses novos instrumentos, com essa vibe, que é uma palavra nova, que não tem nada a ver com aquela época, com essa vibe nova aí, faz mudar algo na carreira dele, na maneira dele ver a música. Essa coisa da musicalidade, né, ele trazia com muita propriedade, né, dentro de si. E com todos esses músicos participando dessas turnês, no Show Índia, também numa refazenda com o Gil, mas uma característica, sempre com um chapeuzinho de couro, né? Foi nessa época que ele falou, ó, estou com essa coisa aqui, digamos, sofisticada, né, mas eu estou aqui com meu chapeuzinho de couro. E foi ele sempre tinha muita gratidão por ter tido essa oportunidade de fazer esse mix, né, da música genuína, da música que vem debaixo do barro do chão, né, como dizia o Gil, e também no Lamento Sertanejo, que é uma parceria com o seu Domingos também, e trazia isso para o grande centro, né? Então eu diria que essa participação dele nesse disco Índia, no disco Refazenda do Gil, participando do show de Volta para Curtir de Gonzaga no Rio de Janeiro, trazendo essa juventude, né? Foi um período que o próprio Gonzaga teve uma redescoberta nacional, né? Então foi muito importante e houve uma troca muito grande de sabedoria, né? Digamos assim, de genialidade entre esses mitos da nossa música popular. Respondendo a sua pergunta, foi muito importante o seu Domingos ter essa... E rodou o mundo, né? Teve na Europa, né? Participou em festival em Cannes com o Gil, fazendo apresentação. Então, assim, ele aproveitou até quando ele podia andar de avião, né? Até ali no começo dos anos 80, depois ele não andou mais, né? Mas para dar essa rodada pelo mundo e levando a nossa arte para o mundo afora. Então, saltando em décadas, a gente chega em 1980. E aí começa, na carreira de Dominguinhos, várias parcerias. Por exemplo, com o Nando Cordel, ele grava De Volta para o Aconchego, gravado por Elba. Sim, maravilhoso. Parceria com o Nando E Cordel. era um forrozinho, né? Era um forrozinho, a Elba Ramalho, mas seu Domingos, eu queria uma canção. Ah, peraí, a gente ajeita. Aí já virou uma canção. É muito jeito. Ele dava um jeito. Isso aqui tá bom demais, com Chico Buarque. Eu estou citando alguns aqui, você destaca o que você achar que vale, o que você acha que foi de importância, de alguma maneira mudou os destinos dele. Isso aqui tá bom demais, com Chico Buarque. Com Gil foram várias músicas, né? Lamento Sertanejo, você já citou. Abrir a Porta. Abrir a Porta. E também o mais recente, Um Riacho, um Caminho, que até estava na gravação, que foi no Rio de Janeiro, lá no teatro, lá no Retiro dos Artistas, eu fui para assistir essa gravação. Agora, sim, seu Domingos, Josimar, o pessoal que está aqui acompanhando a gente, talvez seja o artista brasileiro com mais parceiros. Foi parceiro de Rita Lee, parceiro de Belchior, foi parceiro de Gonzaguinha. Um dos maiores parceiros do seu Domingos aqui do Ceará, que é de Xeramobim, o Fausto Nilo, né, com Pedras que Cantam, e tantas músicas maravilhosas, Nando Cordel, que você já citou. E isso é interessante, né? Talvez o seu Domingos seja um dos artistas brasileiros que mais transitou, né, por vários gêneros, com mais participações em disco de outros artistas, né? Então, eu já contabilizei aqui mais de 80 participações, né, com grandes nomes da música popular brasileira, com forrozeiros, com grandes clássicos e por aí vai, mas sem nunca perder,
isso que eu acho muito presente na obra do Seu Domingos, aquela coisa generosa, aquela coisa genuína, aquele jeitinho meigo que nos encanta. Eu tenho o Seu Domingos, rapaz, tatuado aqui no meu braço. Aqui no meu braço, ó, não sei se vai dar para ver aqui, mas eu tenho a data de nascimento dele, ó, 12 de fevereiro, a sanfona, o autógrafo dele dentro da zabumba, e fico até emocionado, né? Porque eu tenho um chapéu que ele deu de presente, mas uma coisa que me marcou muito, marcou demais, foi que uma vez nós fizemos um almoço na minha casa. Eu morava na época em Recife, em Casa Forte, no Recife, e nós fizemos um almoço com o Xangai, com o Chico Bezerra, né? Eu estava a Suzana, minha esposa, lá, todo mundo. E Seu Domingos fez na hora, assim, 10 músicas. Na verdade, 11 músicas, na hora. O objetivo era para o Chico Bezerra colocar letra, que depois virou um disco, essas músicas. E foi um momento assim único na minha vida. E eu guardo, só para você entender, a cadeira que ele sentou, eu coloquei embaixo. Seu Domingos sentou nessa cadeira no dia tal, fez tantas músicas, ela está aqui isolada na minha casa. Só para você entender da devoção que a gente tem por esse gênero da nossa música popular. Cara, o tempo da gente está voando. Então, fazer só um aspecto rápido para a gente tentar arrematar. 51 anos de sucesso. O sanfoneiro produziu uma discografia de 43 CDs, um Grammy Latino. Em 2002, com o álbum Chegando de Mansinho. Em 2010, venceu o prêmio Shell de Música. Para quem acha que Dominguinhos não tinha prêmio, não ganhava prêmio, tem muita coisa. Eu estava lá na cerimônia do prêmio Shell, que Gonzaga ganhou e recebeu em 84, né? Então, Tom Jobim, né? Esse povo todo aí, Seu Domingos foi um dos agraciados. Para quem é mais erudito, ele, em 2007, lançou um álbum com um dueto com o virtuose do violão Yamandu Costa. Olha só. Incrível esse disco, né? Incrível, todo instrumental, né? Um disco, assim, sensacional. Também ali no final dos anos 2000 ele gravou um DVD no Centro Cultural da Caixa, no Rio de Janeiro, chamado Iluminado, com a participação da Elba, com a participação do Valdones. É um disco assim extremamente sofisticado, com a participação do Gil também. Tem uma passagem nessa gravação, que eu também estava lá, em que o Seu Domingos entrou, foi chamado, né? Apresentamos Dominguinhos. E eu fiquei ali como é que chama, coxinha ali, né? Antes de entrar no palco, né? Ficou eu e o Gil, o Gilberto Gil. E quando o Seu Domingos entrou, o público começou a aplaudir. Aplauso. Quando o público parou e aplaudia, é uma cena assim que eu fico todo arrepiado. O Gil estava do meu lado, continuou aplaudindo, sozinho. Continuou aplaudindo. Seu Domingos começou a tocar, foi que o Gil parou de continuar os aplausos. Cara, eu fico todo arrepiado. Né? É emocionante, o tempo da gente chegou, mas a Opinião Pernambuco está encerrando. A gente agradece demais a presença de Paulo Vanderlei, que trouxe seus preciosos conhecimentos sobre a carreira do mestre Dominguinhos. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas do nosso programa, vai lá no YouTube, pesquisa assim, Opinião Pernambuco 2022, que você encontra uma playlist completa com todos os programas do ano. A gente fica por aqui, ouvindo um pouquinho mais de Dominguinhos. Até um próximo encontro. De noite eu vou pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar o coco e arrastar o pé. Sábado de noite eu vou pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar o coco e arrastar o pé. Beleza de Maria, ela só tenta dar. O que ela tem, seu andar requebradinho, mexe com a gente. E ela nem, e ela nem, e ela nem, e ela nem, mas ela vem dançar o povo. E eu vou me arrumar na única, já ganhei, sei. E agora vou em